Olá pessoal do canal Zona do Kenny, estamos aqui para termos mais uma aula e na aula de hoje vou atender o pedido feito por um amigo do canal. Ele pediu para considerar o tema que encontra-se aí, derivada por tabela. Adianto em dizer, pessoal, a princípio que na matemática existem várias operações, como por exemplo as básicas e conhecidas por nós, soma, subtração, divisão e multiplicação. E há também as operações avançadas, e dentre elas inclui a integração, a derivação, bem como outras. E por hoje vamos falar sobre derivadas, a derivação, mas claro, por tabela. Em outras palavras, a derivada por tabela são regras que a gente vai usar para poder derivar uma função. Derivada é nada mais nada menos do que, por exemplo, pessoal, temos aqui 2x ao quadrado. Se for para derivar esse monômio, vamos ter, o que vai acontecer? O expoente vai descer para a base, na base já temos 2. O expoente descendo, vamos ter também 2. X ao quadrado e vamos subtrair o expoente. Isso vai nos dar 2 vezes 2, 4. Vai ser 4x. Então temos que ter em mente o seguinte, pessoal. Nosso segundo exemplo, x ao quadrado. Se for para derivar este monômio, o que vai acontecer? O orgulhoso é rebaixado, vai para a base. E lá em cima onde ele está é diminuído. Vamos gravar mais ou menos esse termo, essa expressão, uma espécie de mnemônico, pessoal. Que vai nos dar 2x, 2 menos 1 vai ser 1, e vamos ter aqui um subentendido. Tá, pessoal? E tendo em mente isso, existem algumas regras quando a gente quer derivar por tabela. E vamos começar já considerando essas regras, pessoal. A primeira tem a ver com a derivada de uma constante. De um número. Derivada de um número é igual a zero. Como assim? Um número, por exemplo 2, se termos 2 é o mesmo que 2, vamos designar aqui uma variável, mas só que a variável vai estar elevado a zero. Porque toda e qualquer variável, número elevado a zero é igual a 1. Então, 2x elevado a zero é o mesmo que 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, o que acontece? Se a gente derivar o número, por exemplo, derivar o 2, é o mesmo que derivar o 2x elevado a zero. E já sabemos que derivar um número, o que acontece? O orgulhoso é rebaixado, tá? 2 na base, vai multiplicar o expoente que vai descer, vai ser 0 vezes x. Elevado a zero, menos 1. 0 vezes 2 vezes x vai ser igual a 0. Elevado a menos 1. Isso é o mesmo que 0. É daqui onde parte o conceito de que derivada de um número, de uma constante, é igual a 0. Derivada de uma variável é igual a 1. Se na nossa função temos uma soma, uma variável mais a outra variável, por exemplo, uma variável menos a outra variável,
A derivada da soma vai nos dar cada um dos elementos da função, que é composta pela soma, a derivar. Derivada da multiplicação é igual a o nosso elemento. Claro, aqui uma observação. A nossa multiplicação é entre uma constante e um número e a nossa variável. Logo, a derivada da multiplicação da constante e a variável é igual a nossa variável a derivar. Vamos manter a multiplicação. A derivada entre a multiplicação de duas variáveis é igual a primeira variável a derivar vezes a segunda sem derivar, mais a primeira variável sem derivar vezes a segunda a derivar. Já a derivada da divisão entre duas variáveis é igual a primeira variável a derivar vezes a segunda sem derivar, menos a primeira sem derivar vezes a segunda a derivar, sobre a variável do denominador ao quadrado. Agora, quando, por exemplo, no nosso numerador temos uma constante, a derivada dessa expressão, dessa função, é igual menos a constante, a variável a derivar, sobre a variável no denominador ao quadrado. A derivada propriamente dita, temos que ter em mente que, por exemplo, temos uma expressão x elevado a n. Se formos a derivar esse monômio, é igual a o orgulhoso é humilhado, vai descer, e na parte de cima, ou no expoente, ele vai ser subtraído por 1. Menos 1. Então é mais ou menos isso. Seguindo essa ideia, tendo em mente que a raiz quadrada de uma variável, por exemplo, a raiz quadrada de x, é o mesmo que 1 sobre 2, se a gente derivar isto, que é a mesma coisa, no final das contas, a expressão final vamos obter 1 sobre 2 raiz quadrada da nossa variável. Por quê? Porque vamos obter a nossa variável no numerador a derivar sobre 2 raiz quadrada da nossa variável. Pois é. Então, no caso do seno, derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Derivada da tangente de x vai nos dar secante de x. Secante de x é o mesmo que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Derivada da cotangente de x vai nos dar cossecante de x. E cossecante de x é o mesmo que 1 sobre seno ao quadrado de x. Derivada do arcosseno de x ou de uma variável é igual a esta variável a derivar
sobre a raiz quadrada de 1 menos x, ou a variável ao quadrado. Derivada do arcosseno, vai ser igual a esta variável a derivar. Só uma observação, pessoal. Aqui vem um sinal de menos à frente. Esta variável a derivar sobre raiz quadrada de 1 menos o quadrado dessa variável. Agora, a derivada da arctangente desta variável, vamos escrever aqui, deste lado, vai ser igual a variável a derivar sobre 1 mais o quadrado dessa variável. Derivada da arcotangente, vai ser igual a menos a variável a derivar. No denominador vamos ter o quadrado da variável mais 1. Agora, de uma função exponencial, por exemplo, a elevado a x, a sua derivada vai nos dar a elevado a x sobre ln, o logaritmo natural da base. Derivada de Euler de x é igual a Euler de x. Derivada de ln de uma variável é igual a variável no numerador a derivar sobre o denominador, vamos ter simplesmente a variável. Derivada do logaritmo de x na base, por exemplo, a, vai nos dar a variável que nós temos aqui por cima, a derivar sobre x vezes 1 sobre logaritmo natural da base do logaritmo, no caso a. Também é igual a logaritmo de Euler na base a, tudo isso sobre x. Pois é, pessoal, essas são algumas regras e as essenciais sobre derivada. E com base nessas regras, vamos resolver vários exercícios no próximo vídeo, pessoal. Não esqueçam de continuar a acompanhar aqui o canal, as aulas de derivada por tabela, e inscreverem-se ao vídeo e ativarem o sino. Até a próxima aula, no qual vamos começar a resolver exercícios de derivada por tabela.